Eu pensei que tinha apagado um erro, mas quando vi 3 pares de olhos me olhando, entendi que eu tinha destruído 3 vidas antes mesmo de elas começarem. Eu preciso te contar algo que me corrói por dentro há anos, algo que me faz acordar de madrugada, suado, com o peito apertado e uma culpa que parece querer me engolir vivo. Você já cometeu um erro tão grande que mudou o rumo de várias vidas para sempre? Eu cometi. E o pior é que eu sabia exatamente o que estava fazendo naquele momento. Era uma segunda-feira cinzenta de março. Lembro perfeitamente porque era o dia em que eu assinaria o maior contrato da minha empresa até então. 32 anos, CEO de uma multinacional que eu construí do zero, escritório no último andar, com vista panorâmica para a cidade. Eu me sentia o rei do mundo, sabe? Aquele homem que tinha tudo sob controle, que nunca deixava as emoções interferirem nos negócios. Marina era minha secretária executiva há 3 anos, eficiente, discreta, sempre impecável com seus ternos bem cortados e cabelos presos num coque perfeito. Ela conhecia minha agenda melhor do que eu mesmo, antecipava minhas necessidades, resolvia problemas antes que eu sequer soubesse que existiam. Era a peça fundamental da minha máquina empresarial. Mas havia algo mais entre nós, algo que eu nunca admiti em voz alta. Aqueles olhos castanhos dela me seguiam pelos corredores. O perfume suave de jasmim que ela usava ficava impregnado no ar depois que saía da minha sala. Suas mãos delicadas quando me entregava relatórios, roçando levemente nas minhas. Eu era casado na época, mas meu casamento era apenas um arranjo social conveniente. Com Marina, eu sentia algo que há anos tinha esquecido que existia. E sim, aconteceu o que tinha que acontecer. Noites trabalhando até tarde, viagens de negócios, hotéis em cidades distantes. Ela nunca foi apenas uma aventura para mim, embora eu tenha tentado me convencer disso. Marina era diferente. Ela me ouvia, me entendia, via além do empresário frio que eu mostrava para o mundo. Com ela, eu era apenas um homem. Mas naquela manhã de segunda-feira, tudo mudou. Ela bateu na porta do meu escritório às 8h15. Eu estava revisando contratos, bebendo meu café preto habitual, quando vi a expressão no rosto dela. Não era a Marina confiante de sempre. Ela estava pálida, as mãos tremendo levemente, os olhos brilhantes como se tivesse chorado. Precisamos conversar, ela disse fechando a porta atrás de si. Meu estômago se contraiu. Aquele tom, aquela postura, eu já sabia que não era nada bom. Ela se aproximou da minha mesa, respirou fundo e disse as palavras que iriam destroçar tudo. Estou grávida. O mundo parou. O barulho do trânsito lá embaixo sumiu. O tic-tac do relógio suíço na parede ficou ensurdecedor. Eu a encarei, tentando processar a informação, sentindo como se alguém tivesse sugado todo o ar da sala. Tem certeza? Foi tudo que consegui dizer. Ela assentiu, tirando um envelope da bolsa. Dentro, os exames. Positivo, inequívoco. E então algo dentro de mim se rompeu. Não foi amor, não foi proteção, não foi alegria. Foi pânico puro. Pânico de perder tudo que tinha construído, de ver meu império desmoronar por causa de um erro. Minha esposa, meus negócios, minha reputação, tudo passando diante dos meus olhos como um filme em câmera lenta. Não pode ser, murmurei, passando as mãos pelo cabelo. Não agora, não assim. Marina me olhou com uma mistura de esperança e medo. Ela esperava apoio, compreensão, talvez até mesmo que eu dissesse que íamos enfrentar juntos. Mas o que saiu da minha boca foi bem diferente. Você precisa resolver isso, disse friamente, já entrando no modo empresarial. E rápido. Como assim resolver? Ela perguntou, a voz trêmula. Foi quando eu cometi o pecado que me assombra até hoje. Abri a gaveta da mesa, tirei meu talão de cheques e comecei a escrever um valor generoso. O som da caneta no papel ecoava como tiros na sala silenciosa. Tome, disse, arrancando a folha e jogando na mesa entre nós.
Isso deve cobrir todos os gastos. Clínica particular, discreta, sem perguntas. O rosto dela se descompôs. Era como se eu tivesse acabado de bater nela fisicamente. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente escorreram. Você está me pedindo para... Estou te dizendo para resolver. Minha voz saiu mais alta, mais dura do que eu pretendia. Não posso ter essa complicação na minha vida agora. Você entende isso, não entende? Marina pegou o cheque com mãos trêmulas, olhou para o valor e então me encarou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Decepção absoluta, repulsa, nojo. Então é isso que eu sou para você? Uma complicação? Eu deveria ter parado ali. Deveria ter respirado fundo, olhado para aquela mulher extraordinária que eu dizia amar e encontrado uma solução diferente. Mas não. Meu orgulho, meu medo, minha covardia falaram mais alto. Você é minha funcionária, respondi geladamente. E como tal, espero que seja profissional o suficiente para entender que isso não pode atrapalhar nossos negócios. Foi quando ela deixou cair a bomba que fez meu mundo ruir completamente. São 3, ela sussurrou. Como é? São trigêmeos. O médico confirmou hoje de manhã. 3 bebês. O sangue sumiu do meu rosto. 3. Não era apenas um problema que eu podia fazer desaparecer discretamente. Eram 3 vidas, 3 futuros. E eu perdi completamente a cabeça. Então apague os 3 de uma vez, gritei, batendo o punho na mesa com tanta força que a xícara de café se espatifou no chão. O silêncio que se seguiu foi mortal. Marina me olhou como se eu fosse um monstro que ela nunca tinha visto antes. E talvez fosse exatamente isso que eu me tornei naquele momento. Você ouviu o que disse? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Ouvi, respondi, tentando recuperar a compostura, mas já era tarde demais. E mantenho cada palavra. Você tem uma semana para resolver isso. Caso contrário, considere-se demitida. Marina ficou de pé lentamente, como se cada movimento causasse dor física. Ela dobrou o cheque e guardou na bolsa, nunca mais tirando os olhos de mim. Eu achei que você fosse diferente, disse. Achei que por trás do empresário houvesse um homem de verdade. Me enganei completamente. Ela caminhou até a porta, parou com a mão na maçaneta e se virou uma última vez. Quando você olhar para si mesmo no espelho hoje à noite, lembre-se do que acabou de pedir. Lembre-se que você pediu para eu apagar 3 vidas que são metade suas. E então ela saiu. Simplesmente saiu. O som da porta se fechando ecoou na sala vazia, como um presságio. Eu fiquei ali parado, olhando para os cacos da xícara no chão, sentindo como se tivesse acabado de assinar minha própria sentença de morte. Mas meu orgulho era maior que minha consciência naquele momento. Eu me convenci de que tinha feito a coisa certa, que estava protegendo meu império, minha família, meu futuro. Como eu estava enganado, como eu era patético, porque naquele momento, sem saber, eu tinha acabado de destruir a única coisa que realmente importava na minha vida. E o pior de tudo é que eu nem imaginava que aqueles 3 pequenos seres que eu mandei apagar iriam se tornar a maior obsessão da minha existência. Você acredita que algumas palavras podem ecoar para sempre? As minhas ecoam até hoje. Eu quero que você saiba que nos dias seguintes àquela conversa, eu me tornei um homem obcecado, não pelo remorso, não pela culpa, mas pelo controle. Eu precisava ter certeza de que Marina faria exatamente o que eu havia ordenado. Você já sentiu essa necessidade doentia de controlar cada detalhe de uma situação? Eu vivia isso 24 horas por dia. Marina não apareceu no trabalho na terça-feira, nem na quarta. Quando liguei para o apartamento dela, ninguém atendia.
Mandei meu motorista passar pelo endereço que constava na ficha dela. Vazio. Ela tinha simplesmente desaparecido da minha vida, levando consigo meu cheque e minha ordem monstruosa. Mas eu tinha recursos, contatos, poder. Contratei um investigador particular para rastreá-la. Não porque eu estava preocupado com ela, você entende? Eu só precisava saber se ela tinha cumprido minha determinação. Era uma questão de eficiência empresarial, eu dizia a mim mesmo. Foi numa quinta-feira que recebi a ligação que mudaria tudo. O investigador tinha encontrado Marina. Ela estava numa clínica do outro lado da cidade. Meu coração disparou. Perfeito, pensei. Ela está resolvendo a situação. Mas quando ele me contou os detalhes, meu sangue gelou. Ela não estava numa clínica para fazer um aborto. Ela estava numa consulta de alto risco, com o melhor obstetra da região. E a notícia que ele me deu me fez sentar pesadamente na cadeira do escritório. Senhor, a gestação dela é extremamente complicada. Os médicos estão recomendando uma redução embrionária urgente. Redução embrionária. Você sabe o que significa isso? Significa que dos 3 bebês que ela carregava, eles iriam selecionar os mais fortes e eliminar o mais fraco para dar chances de sobrevivência aos outros 2. Era exatamente o que eu queria, não era? Era o destino cumprindo meu desejo da forma mais cruel possível. Mas quando ouvi aquelas palavras, algo estranho aconteceu comigo. Em vez de alívio, senti uma pontada no peito, uma sensação estranha que eu não conseguia nomear na época. Hoje eu sei que era medo. Medo de perder algo que eu nem sabia que queria. E ela? O que ela disse? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela se recusou, senhor, categoricamente. Disse que preferia arriscar a própria vida a fazer mal a qualquer um dos bebês. A sala girou ao meu redor. Marina, a mulher que eu havia humilhado, que eu havia tratado como se fosse descartável, estava literalmente arriscando a vida para proteger aquelas crianças. As nossas crianças. Crianças que eu havia mandado ela apagar. Desliguei o telefone e fiquei ali, sozinho no meu escritório, com vista panorâmica, sentindo-me menor do que nunca. Pela primeira vez em anos, eu não sabia o que fazer. Meu império de controle estava desmoronando e eu nem sabia por quê. Os dias seguintes foram um inferno. O investigador me atualizava diariamente sobre o estado de Marina. Cada relatório era uma punhalada na minha consciência que eu tentava desesperadamente ignorar. Ela havia perdido peso drasticamente, estava anêmica, passava mal constantemente. E o pior, tinha sido demitida do emprego que conseguiu numa pequena empresa quando souberam da gravidez. Você quer saber a parte mais patética da história? Eu fiquei aliviado quando soube que ela foi demitida. Não porque eu me importava com ela, mas porque significava que ela estava sozinha, vulnerável, dependente. Na minha mente doente, isso significava que ela eventualmente voltaria para mim, implorando ajuda, e eu poderia impor minhas condições novamente. Como eu era nojento, como eu era pequeno. Numa noite de sexta-feira, recebi uma ligação do investigador que me fez levantar da cama num salto. Senhor, ela foi internada de emergência. Complicações na gravidez. Os médicos estão dizendo que é questão de vida ou morte. Vida ou morte. As palavras ecoaram na minha mente enquanto eu corria para me vestir. Pela primeira vez em semanas, eu não estava pensando nos meus negócios, na minha reputação, no meu império. Eu só conseguia pensar em Marina, sozinha num hospital, lutando para manter vivos 3 bebês que eu havia rejeitado. Cheguei ao hospital às 2 da manhã. O lugar cheirava a desinfetante e desespero. Encontrei Marina no 3º andar, numa ala de gestações de alto risco. Ela estava numa cama, conectada a diversos aparelhos, o rosto pálido como papel. Quando me viu parado na porta do quarto, nossos olhos se encontraram e o tempo parou. O que você está fazendo aqui?
Ela perguntou, a voz fraca, mas ainda carregada de raiva. Eu soube que você... Comecei, mas as palavras morreram na minha garganta. O que eu estava fazendo ali mesmo? Por que havia corrido feito um louco para vê-la? Você veio ver se eu finalmente vou fazer o que você mandou? Ela continuou, tentando se sentar na cama. Veio torcer para que a natureza resolva seu problema? Cada palavra dela era uma bofetada, porque no fundo, talvez fosse exatamente isso que eu esperava, que as complicações resolvessem tudo sozinhas, me libertando da responsabilidade sem que eu tivesse que sujar as mãos. Marina, Sai daqui, ela disse, virando o rosto para a janela. Você já fez suficiente. Mas eu não consegui sair. Fiquei ali plantado como um idiota, olhando para aquela mulher extraordinária que estava literalmente se sacrificando por 3 vidas que nem sequer existiam ainda de verdade. E então ela disse algo que me quebrou completamente. Eles têm nome, sussurrou, ainda olhando para a janela. Gabriel, Miguel e Rafael. Os médicos disseram que posso perdê-los a qualquer momento, mas eu quero que eles tenham nome. Quero que eles saibam que foram amados, mesmo que seja só por alguns dias. Lágrimas escorreram pelo meu rosto sem que eu percebesse. Gabriel, Miguel e Rafael. 3 nomes, 3 identidades, 3 futuros que dependiam inteiramente daquela mulher frágil na cama de hospital. Por que você está fazendo isso? Perguntei, a voz embargada. Por que está arriscando tudo por eles? Ela se virou para mim então, e nos olhos castanhos dela eu vi uma determinação que jamais tinha visto em ninguém. Porque eles são inocentes, porque eles merecem uma chance, e porque alguém precisa amá-los, já que o pai deles preferiu apagá-los da existência. Saí do hospital naquela madrugada como um homem diferente. Não melhor, mas diferente. Pela primeira vez, eu estava começando a entender a magnitude do que havia feito. Não era apenas sobre Marina. Não era apenas sobre uma gravidez inconveniente. Era sobre 3 pequenas vidas que eu havia rejeitado antes mesmo de dar a elas a chance de existir. Durante as semanas seguintes, eu me tornei um visitante fantasma daquele hospital. Nunca entrava no quarto de Marina novamente, mas ficava do lado de fora, observando através da janela, vendo ela conversar com a barriga, acariciando o local onde 3 corações batiam contra todos os prognósticos médicos. Os médicos diziam que era impossível. A gestação era arriscada demais. Marina estava fraca demais. Os bebês eram pequenos demais. Mas ela se recusava a desistir. Comia mesmo quando vomitava. Descansava mesmo quando não conseguia dormir. Falava com eles mesmo quando os médicos diziam que talvez eles nem pudessem ouvi-la. E eu ali, do lado de fora, vendo uma lição de amor incondicional que jamais imaginei que existisse. Vendo uma mulher lutar sozinha contra o mundo inteiro para proteger 3 vidas que eu havia tentado exterminar com um simples cheque e algumas palavras cruéis. A culpa começou a me corroer de dentro para fora. Eu havia me tornado o vilão da minha própria história. O monstro que uma mãe corajosa precisava derrotar para salvar seus filhos. E o pior é que eu sabia que era tarde demais para voltar atrás. Eu havia mostrado quem eu realmente era naquela manhã de segunda-feira. E Marina jamais me perdoaria. Mas pela primeira vez na vida, eu entendi que algumas coisas são mais importantes que perdão. Algumas coisas são mais importantes que orgulho, que império, que controle. 3 corações batendo contra todas as probabilidades. Esse era o som que agora ecoava na minha mente vazia. Eu preciso te confessar algo que me envergonha profundamente. Depois daquelas semanas no hospital, quando vi Marina lutando sozinha, eu fiz algo que até hoje me faz questionar que tipo de homem eu realmente sou. Eu simplesmente desapareci. Fugi como um covarde. Você já teve uma situação tão pesada na sua vida que sua única reação foi fingir que ela nunca existiu? Foi exatamente isso que eu fiz.
Parei de ir ao hospital. Parei de receber relatórios do investigador. Mandei meu advogado resolver toda a papelada da demissão de Marina e depois simplesmente apaguei ela da minha vida. Ou pelo menos tentei. Mergulhei no trabalho como nunca antes. Viagens constantes, reuniões intermináveis, novos projetos, expansões internacionais. Qualquer coisa para manter minha mente ocupada, para não pensar em 3 nomes que ecoavam na minha cabeça: Gabriel, Miguel e Rafael. Você conhece esse tipo de negação? Quando você trabalha 16 horas por dia só para não ter tempo de pensar? Minha esposa até comentou que eu estava diferente, mais dedicado aos negócios. Ela não fazia ideia de que eu estava fugindo de fantasmas. Fantasmas de 3 crianças que talvez nem existissem mais, porque eu me recusava a saber qualquer coisa sobre elas. Passaram-se meses, 6, 7, 8 meses. Eu me convenci de que Marina tinha seguido com a vida dela, talvez até mesmo feito o que eu havia pedido. Afinal, gestações de risco raramente terminam bem, não é? Era mais fácil acreditar nisso do que enfrentar a realidade. Foi numa manhã de dezembro que tudo mudou. Eu estava saindo de uma reunião no centro da cidade quando meu motorista teve que parar no trânsito. Enquanto esperávamos o sinal abrir, meu olhar distraído passou por uma pequena praça ao lado da rua. Então, eu vi algo que fez meu coração parar. Marina estava lá, sentada num banco com uma barriga enorme, acariciando-a gentilmente. Ela estava viva. A gravidez havia progredido. Eles estavam vivos. "Pare o carro", ordenei ao motorista, mas antes mesmo dele encostar, o trânsito se moveu e nós seguimos em frente. Virei a cabeça para trás, tentando ver Marina novamente, mas ela já havia desaparecido entre as árvores da praça. Naquela noite, eu não consegui dormir. A imagem dela, grávida, sozinha naquela praça, não saía da minha cabeça. E pela primeira vez em meses, eu me permiti pensar no que realmente estava acontecendo. Ela estava próxima do parto, os bebês estavam vivos e eu não sabia absolutamente nada sobre eles. Liguei para o investigador na manhã seguinte. Ele ficou surpreso em ouvir minha voz depois de tanto tempo. "Preciso que você me encontre Marina novamente", disse, tentando manter a voz firme. "Quero saber onde ela está, como está, tudo." "Senhor", ele hesitou, "tem certeza? Ela mudou muito desde a última vez que..." "Só encontre ela", interrompi. O relatório chegou 2 dias depois. E quando li, senti como se alguém tivesse socado meu estômago. Marina estava morando numa pequena kitnet na periferia da cidade, um lugar minúsculo, sem elevador, no 3º andar de um prédio que mais parecia ruína. Ela trabalhava em casa, fazendo traduções freelance por alguns trocados. Vendia doces caseiros para os vizinhos. Vivia basicamente de caridade disfarçada de empréstimos de conhecidos. E estava sozinha, completamente sozinha, sem família próxima, sem apoio de ninguém. Grávida de 8 meses de trigêmeos, numa kitnet que mal cabia uma pessoa. A culpa me atingiu como um tsunami. Enquanto eu expandia meu império, viajava pelo mundo, fechava contratos milionários, Marina passava necessidade carregando meus filhos. Meus filhos. Era a primeira vez que eu pensava neles dessa forma. Não como um problema a ser resolvido, mas como meus filhos. Mandei meu assistente comprar tudo o que uma gestante poderia precisar. Berços, roupinhas, fraldas, vitaminas, comida. Uma quantidade absurda de coisas. Eu queria enviar tudo anonimamente, mas no último minuto decidi ir pessoalmente. Cheguei na kitnet dela numa tarde cinzenta de dezembro. O prédio era ainda pior do que eu imaginava. Paredes descascadas, cheiro de mofo, escadas que gemiam a cada passo. Quando bati na porta, meu coração estava disparado. Marina abriu a porta e quase desmaiou quando me viu. Ela estava enorme, claramente exausta,
mas ainda tinha aquela dignidade inabalável que sempre me impressionou. "O que você quer?", perguntou, segurando a maçaneta com força. "Eu trouxe algumas coisas", respondi, apontando para as sacolas que meu motorista estava subindo. "Para os bebês." Ela olhou para as compras, depois para mim e riu. Mas não era um riso alegre. Era um riso amargo, quase histérico. "Agora você se lembra que eles existem? Agora que estão quase nascendo?" "Marina, 9 meses." Ela me interrompeu, a voz tremendo de raiva. 9 meses eu passei sozinha. 9 meses eu pensei que talvez você aparecesse, que talvez você se importasse, e você sumiu. Simplesmente sumiu. Eu não sabia o que dizer. Como explicar que eu havia fugido por medo? Que eu era covarde demais para enfrentar a responsabilidade? Que eu havia tentado apagar da memória 3 vidas porque era mais fácil do que ser um homem de verdade? "Pode ficar com suas coisas", ela continuou, tentando fechar a porta. "Nós não precisamos da sua caridade." "Espera", disse, colocando o pé na porta. "Pelo menos me deixa ajudar agora. Eles são meus filhos também." O tapa que ela me deu ecoou pelo corredor inteiro. Meu rosto ardeu, mas não tanto quanto a vergonha que senti. "Filhos!", ela gritou, e pela primeira vez eu a vi completamente fora de controle. "Você perdeu o direito de chamá-los de seus filhos no dia em que mandou eu apagá-los. Você acha que pode sumir por 9 meses e depois aparecer aqui falando de paternidade?" As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela continuou falando, descarregando meses de dor e abandono. "Sabe o que eu passei? Sabe quantas noites eu chorei de dor sozinha, sem ter ninguém para me levar ao hospital quando achei que estava perdendo eles? Sabe quantas vezes eu comi apenas pão para conseguir comprar as vitaminas que eles precisavam?" Cada palavra era uma facada. Eu havia causado tudo aquilo. Minha covardia, meu egoísmo, minha fuga irresponsável tinha colocado Marina e nossos filhos naquela situação. Eu não sabia", balbuciei pateticamente. "Você não sabia porque não quis saber. Você escolheu não saber." Ela estava certa, em tudo. Eu havia feito uma escolha consciente de abandoná-los. E agora estava ali, tentando comprar meu perdão com presentes caros. Naquela mesma noite, Marina entrou em trabalho de parto. O telefonema chegou às 3 da madrugada. Era uma enfermeira do hospital público onde Marina havia sido internada de emergência. Ela me ligou porque achou meu número na agenda dela como contato de emergência. Corri para o hospital como um louco. Quando cheguei, Marina já estava na sala de cirurgia. Parto cesárea de emergência. Os bebês estavam sofrendo, nascendo prematuros, pequenos demais. Fiquei do lado de fora, andando pelos corredores como um animal enjaulado. Horas se passaram, enfermeiras entravam e saíam, mas ninguém me dizia nada. Eu não era oficialmente nada deles, só um estranho desesperado num corredor de hospital. Foram as 4 horas mais longas da minha vida. 4 horas pensando em tudo que eu havia perdido por causa do meu orgulho. 4 horas imaginando Marina sozinha, lutando para trazer ao mundo 3 crianças que eu havia rejeitado. Quando finalmente um médico apareceu, eu nem respirava. "Os bebês nasceram", ele disse exausto. "Pequenos, mas vivos. Vão precisar ficar na UTI neonatal por algumas semanas." "E Marina?" "Ela está bem. Forte. Mais forte do que qualquer mulher que eu já vi." Naquela madrugada, Gabriel, Miguel e Rafael chegaram ao mundo, sozinhos, sem pai, porque o homem que deveria estar ao lado deles estava ocupado demais construindo seu império de mentiras. Eu os vi através do vidro da UTI neonatal. 3 serzinhos minúsculos, frágeis, conectados a tubinhos e aparelhos, mas vivos, completamente vivos. E ali, olhando para eles, eu entendi algo que mudou tudo. Eu havia perdido o direito de chamá-los de meus filhos. Marina estava certa. Eu era apenas o homem que havia fornecido o material genético. O pai deles era o tempo, o cuidado, o amor incondicional que Marina havia dado a eles durante 9 meses de abandono.
Eles existiam apesar de mim, e isso era a maior lição de humildade que eu poderia receber. 5 anos. Você consegue imaginar 5 anos vivendo com o peso de saber que em algum lugar da cidade existem 3 crianças que carregam seu DNA, mas que você jamais teve coragem de conhecer? 5 anos fingindo que aquela madrugada no hospital foi apenas um pesadelo, quando na verdade foi o momento que definiu para sempre quem eu realmente era. Eu tentei seguir em frente, sabe? Voltei para minha vida de sempre. Minha empresa continuou crescendo, meus negócios florescendo, minha reputação intacta. Por fora, eu era o mesmo CEO bem-sucedido de sempre, mas por dentro, eu tinha se tornado um homem assombrado. Quantas vezes você acha que eu passei dirigindo por bairros da periferia, procurando por uma mulher e 3 meninos que eu nem saberia reconhecer? Quantas vezes eu contratei investigadores só para cancelar os serviços no último minuto, porque eu era covarde demais para saber a verdade? Minha esposa e eu nos divorciamos no 2º ano. Ela disse que eu tinha me tornado um estranho, que ela não me reconhecia mais. Como explicar para alguém que você carrega fantasmas que você mesmo criou? Como dizer que você acorda de madrugada pensando em 3 nomes que você nunca deveria ter sabido? Foi numa tarde de sábado que meu mundo desabou completamente. Eu estava voltando de um almoço de negócios, dirigindo pela avenida principal, quando parei num sinal vermelho. Era um dia ensolarado, daqueles que fazem as famílias saírem para passear nos parques. E foi quando eu os vi. Ela estava atravessando a rua na faixa de pedestres, de mãos dadas com 3 meninos idênticos, Gabriel, Miguel e Rafael. Eu soube imediatamente que eram eles, mesmo nunca os tendo visto antes. Era como olhar no espelho e ver 3 versões pequenas de mim mesmo. Meu coração parou, literalmente parou. O carro atrás de mim buzinou porque o sinal tinha aberto, mas eu não conseguia me mexer. Eu só conseguia olhar para aqueles meninos de 5 anos, uniformizados, mochilas nas costas, rindo de alguma coisa que Marina havia dito. Marina. Ela estava diferente. Mais magra, mais séria, mas ainda com aquela postura digna que sempre me impressionou. O cabelo mais curto, algumas rugas ao redor dos olhos que não existiam antes. Rugas de preocupação, de noites mal dormidas, de uma vida difícil. Mas o que mais me chocou foi ver como os meninos interagiam com ela. Era como assistir a uma dança perfeitamente sincronizada. Um deles ajustou a bolsa dela no ombro. Outro segurou sua mão livre quando viram que ela estava com as mãos ocupadas. O terceiro apontou para algo do outro lado da rua, fazendo-a rir. Eles eram uma família completa, uma família da qual eu não fazia parte. O sinal fechou novamente e eu continuei ali, parado, observando como hipnotizado. Eles se dirigiram para uma pequena sorveteria na esquina. Marina comprou picolés para eles, 3 sabores diferentes, porque aparentemente cada um tinha suas preferências. Eles se sentaram num banco em frente à loja e por alguns minutos eu tive a oportunidade de realmente observar meus filhos. Um deles era claramente o líder. Gesticulava mais, falava mais, organizava os outros. Outro era mais quieto, observador, prestava atenção em tudo ao redor. O terceiro ficava no meio, como um mediador natural entre os dois. E Marina olhava para eles com um amor tão puro, tão incondicional, que me fez lembrar por que eu havia me apaixonado por ela anos atrás. Era a mesma intensidade, a mesma entrega, mas agora multiplicada por 3. Quando eles terminaram os picolés, levantaram-se para ir embora. E foi então que aconteceu o impossível. Um dos meninos, o mais observador, olhou na direção do meu carro. Nossos olhos se encontraram através do vidro. Eu vi meu próprio rosto olhando para mim. Os mesmos olhos, o mesmo formato do queixo.
a mesma maneira de franzir a testa quando estava confuso. Por um segundo que pareceu eternidade, pai e filho se encararam sem se conhecer. Então ele puxou a manga de Marina e apontou para o meu carro. Ela olhou na minha direção e nossos olhos se encontraram pela primeira vez em 5 anos. O choque no rosto dela foi instantâneo. Reconhecimento, surpresa e depois, nada. Absolutamente nada. Como se eu fosse um estranho qualquer. Ela segurou a mão dos meninos com mais firmeza e eles se afastaram, desaparecendo na multidão da avenida. Mas aquele encontro de olhares com meu filho mais observador me perseguiu por dias. Havia curiosidade naqueles olhos, inteligência e uma inocência que me fez perceber que, para ele, eu era apenas um homem estranho num carro caro. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Contratei o melhor investigador da cidade e pedi um relatório completo sobre a vida de Marina e dos meninos. Eu precisava saber tudo. Onde moravam, onde estudavam, como viviam, não para me aproximar. Eu ainda era covarde demais para isso, mas porque minha curiosidade havia se tornado uma obsessão. O relatório chegou uma semana depois, e quando li, senti um orgulho misturado com uma culpa esmagadora. Marina havia se formado em administração através de um curso à distância, estudando de madrugada enquanto os meninos dormiam. Trabalhava como gerente de uma pequena empresa de contabilidade, ganhando o suficiente para sustentar a família com dignidade. Eles haviam se mudado para um apartamento melhor, ainda simples, mas limpo e seguro. Gabriel, Miguel e Rafael estudavam numa escola pública, mas estavam entre os melhores alunos da turma. Gabriel se destacava em matemática, Miguel em literatura, Rafael em educação física. Eles participavam de atividades extracurriculares, futebol nas tardes de sábado, aulas de violão numa igreja próxima, grupo de leitura na biblioteca do bairro. Marina havia criado uma rotina perfeita para eles. Acordavam às 6h30, tomavam café juntos, sempre juntos, iam para a escola de transporte público. Ela os buscava no final da tarde e faziam os deveres na mesa da cozinha enquanto ela preparava o jantar. Domingos eram sagrados. Passeios no parque, cinema quando o orçamento permitia, visitas à biblioteca municipal. Eles eram felizes, genuinamente felizes. Uma família que funcionava perfeitamente sem mim. Mas o que mais me impactou no relatório foi uma informação que mudou completamente minha perspectiva sobre Marina. Durante todos esses anos, ela nunca havia falado mal de mim para os meninos. Quando eles perguntavam sobre o pai, e segundo o investigador, eles perguntavam, ela simplesmente dizia que ele não podia estar com eles, mas que isso não significava que eles eram menos amados. Ela havia me protegido minha imagem diante dos meus próprios filhos. A mulher que eu havia humilhado, abandonado, deixado passar necessidade, havia escolhido não envenenar o coração dos meninos contra mim. Foi quando eu entendi a grandeza de Marina. Ela não era apenas uma mãe extraordinária, ela era uma pessoa extraordinária. E eu havia perdido a chance de ter essa pessoa na minha vida por causa do meu orgulho estúpido. Comecei a segui-los, não de forma obsessiva ou perigosa, mas observando de longe. Ia ao parque onde eles brincavam nos domingos. Frequentava a biblioteca onde Marina levava os meninos. Passava de carro em frente à escola na hora da saída. E a cada observação, meu coração se partia um pouco mais. Eu via Gabriel explicando problemas de matemática para os irmãos. Miguel lendo histórias em voz alta no parque. Rafael defendendo um colega menor que estava sendo importunado por garotos maiores. Eles eram bons meninos, meninos com caráter, com princípios, com amor no coração. E tudo isso eles haviam aprendido com Marina, sozinha, sem ajuda, sem apoio. Enquanto eu construía meu império vazio, ela construía 3 homens de verdade.
A obsessão foi crescendo até que eu não conseguia mais me concentrar em mais nada. Reuniões importantes se tornaram secundárias comparadas à possibilidade de vê-los de longe. Viagens de negócios eram canceladas porque eu não podia perder os jogos de futebol de sábado, onde Rafael jogava. Foi durante um desses jogos que aconteceu algo que mudou tudo. Rafael havia marcado um gol e correu para a arquibancada, procurando por Marina. Mas desta vez, em vez de correr diretamente para ela, ele parou e olhou ao redor, como se procurasse por alguém mais. Seu olhar passou por mim. Eu estava escondido atrás de outros pais. E por um momento, nossos olhos se encontraram novamente. E então, ele fez algo que me destruiu completamente. Acenou. Um aceno pequeno, tímido, mas claramente direcionado a mim. Como se parte dele soubesse quem eu era. Como se algum instinto paternal tivesse se conectado através da distância e do abandono. Eu acenei de volta com o coração na garganta. E ele sorriu antes de correr para abraçar Marina e os irmãos. Naquela tarde, dirigindo de volta para casa, eu entendi que não podia mais viver como um fantasma na vida dos meus próprios filhos. Eu precisava tomar uma decisão. Ou desaparecia completamente, ou encontrava coragem para enfrentar as consequências dos meus atos. E pela primeira vez em 5 anos, a coragem parecia uma possibilidade real. Mas eu ainda não fazia ideia de como Marina reagiria quando eu aparecesse novamente na vida deles. E, sinceramente, depois de tudo que eu havia feito, eu não tinha direito de esperar nada além de rejeição total. Mas aquele aceno do Rafael, aquele aceno mudou algo dentro de mim. Talvez ainda houvesse tempo, talvez ainda houvesse uma chance de ser, se não um pai, pelo menos um homem melhor. Você já teve a sensação de que a vida estava te dando uma segunda chance que você sabia que não merecia? Que o universo estava testando se você tinha coragem suficiente para enfrentar seus próprios demônios? Foi exatamente isso que aconteceu numa manhã de terça-feira, que mudou tudo para sempre. Eu tinha passado a noite inteira acordado, pensando naquele aceno do Rafael, naquele momento em que pai e filho se reconheceram sem se conhecer. Era como se uma porta tivesse se aberto, mas eu ainda não tinha coragem de passar por ela. Estava tomando meu café da manhã, tentando me concentrar nos relatórios financeiros do trimestre, quando meu assistente bateu na porta do escritório. "Senhor, tem uma emergência", ele disse, a voz carregada de urgência. "É sobre as crianças." Meu sangue gelou instantaneamente. Meus filhos. Algo havia acontecido com meus filhos. "O que aconteceu?" Consegui perguntar, já me levantando da cadeira. "Um acidente. A mãe deles está no hospital. As crianças precisam de alguém responsável para buscá-las na escola." O mundo girou ao meu redor. Marina no hospital. Os meninos sozinhos. E de alguma forma inexplicável, a escola tinha meu nome como contato de emergência alternativo. Provavelmente algum documento antigo que Marina havia esquecido de atualizar. "Qual hospital?" perguntei, já pegando as chaves do carro. 20 minutos depois, eu estava correndo pelos corredores do Hospital São Lucas. Marina havia sofrido um acidente de trânsito a caminho do trabalho. Nada grave, aparentemente, mas o suficiente para deixá-la internada para observação. E enquanto ela estava ali, inconsciente, 3 meninos de 5 anos aguardavam na escola alguém que viesse buscá-los. Encontrei Marina no quarto 312. Ela estava dormindo, com alguns arranhões no rosto e o braço enfaixado. Mesmo assim, continuava linda. Mesmo ferida, ainda tinha aquela dignidade natural que sempre me impressionou. "Ela vai ficar bem", disse uma enfermeira que entrou no quarto. "Mas vai precisar ficar aqui pelo menos até amanhã. As crianças... Eu vou buscar as crianças", interrompi, surpreso com minha própria determinação. A enfermeira me olhou estranha, claramente tentando entender qual era a minha relação com a família. Como explicar? Como dizer que eu era o pai que havia abandonado tudo por covardia?
Sou o pai deles, disse finalmente. As palavras saíram estranhas da minha boca, como se fossem em língua estrangeira. A escola ficava a 15 minutos do hospital. Durante todo o trajeto, meu coração batia descompassado. Eu ia encontrar meus filhos. Ia olhar nos olhos de Gabriel, Miguel e Rafael e me apresentar como pai deles. Depois de 5 anos de abandono, 5 anos de covardia, eu finalmente ia assumir minha paternidade. Mas como eles reagiriam? Como explicar 5 anos de ausência para 3 crianças que nem sabiam direito quem eu era? Cheguei à escola municipal Professor João Silva às 2h40 da tarde. Era uma escola simples, mas limpa e bem cuidada. No pátio, algumas crianças brincavam enquanto aguardavam os responsáveis. E lá estavam eles. Gabriel, Miguel e Rafael sentados num banco, as mochilinhas no colo, conversando baixinho entre si. Quando me viram atravessando o pátio na direção deles, os 3 ficaram em silêncio. Reconhecimento instantâneo. "Oi", disse quando cheguei perto deles. Minha voz saiu mais rouca que o normal. "Eu sou... Você é o homem do carro", disse Rafael, o mais observador. "O homem que acena para mim no futebol." Meu coração se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Eles sabiam. De alguma forma, eles sabiam quem eu era. "Onde está a mamãe?", perguntou Miguel, sempre o mais direto. "Ela está no hospital, mas vai ficar bem", expliquei, me abaixando para ficar na altura deles. "Ela pediu para eu vir buscar vocês." Era mentira, claro. Marina não sabia que eu estava ali. Mas como explicar a situação real para 3 crianças de 5 anos? "Você é nosso papai?", perguntou Gabriel sem rodeios. A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Ali estavam eles, meus 3 filhos, me olhando com uma mistura de curiosidade e esperança. Como responder? Como começar a consertar 5 anos de abandono? "Sim", respondi, a voz quase sumindo. "Eu sou." O que aconteceu depois me surpreendeu completamente. Em vez de raiva, rejeição ou medo, os 3 simplesmente ficaram me olhando, como se estivessem tentando decifrar um quebra-cabeça. "Por que você nunca vem nos ver?", perguntou Rafael. "Como explicar? Como dizer para uma criança de 5 anos que você foi covarde demais para assumir a paternidade? Que você preferiu fugir a enfrentar a responsabilidade?" "É complicado", disse finalmente. "Mas agora eu estou aqui." Durante o trajeto para a casa deles, que eu nunca havia visitado, os meninos ficaram relativamente quietos no banco de trás do carro. Ocasionalmente, um deles fazia uma pergunta simples: onde eu morava, que trabalho eu fazia, se eu sabia fazer comida. Perguntas inocentes que me faziam perceber como eu era um completo estranho para eles. O apartamento de Marina era exatamente como eu imaginava. Pequeno, mas impecavelmente organizado. Cada cantinho aproveitado ao máximo. 3 caminhas arrumadas num quarto minúsculo. Uma estante cheia de livros infantis, desenhos das crianças pregados na geladeira. Uma casa com amor, construída com muito pouco dinheiro, mas muito carinho. "Você quer ver nossos troféus?", perguntou Gabriel, correndo para o quarto. "Troféus? Que troféus?" Eles me mostraram uma pequena estante com medalhas e certificados, competições de matemática, concursos de redação, torneios de futebol da escola. Cada conquista cuidadosamente guardada, provavelmente comemorada intensamente por Marina. "A mamãe sempre fala que somos campeões", disse Miguel, segurando uma medalha de bronze. "Ela diz que não importa se chegamos em primeiro ou último, porque o importante é tentarmos." Por 2 horas, eu vivi algo que nunca tinha experimentado: ser pai. Ajudei Gabriel com um problema de matemática. Ouvi Miguel ler um capítulo do livro que estava lendo. Assisti Rafael me mostrar os chutes que tinha aprendido no futebol. Coisas simples, cotidianas, mas que para mim eram como descobrir um mundo totalmente novo. Eles falavam sobre a mãe constantemente. "A mamãe faz um macarrão delicioso. A mamãe sabe todas as músicas do mundo."
A mamãe nunca fica brava quando erramos nas tarefas. Era claro que Marina era o centro do universo deles. E eu era apenas um visitante curioso nesse universo. Quando chegou a hora do lanche, abri a geladeira e encontrei exatamente o que esperava. O mínimo necessário, mas sempre comida saudável. Frutas, iogurtes, sanduíches já preparados para o lanche escolar do dia seguinte. Marina planejava tudo com antecedência para garantir que nada faltasse para os filhos. A mamãe sempre prepara nosso lanche na noite anterior, explicou Rafael. Ela diz que de manhã não pode haver pressa, porque pressa faz a gente esquecer das coisas importantes. Cada frase dele sobre Marina era como uma lição de maternidade. Como uma mulher sozinha, sem apoio, sem recursos abundantes, conseguia ser uma mãe tão presente, tão carinhosa, tão eficiente. Foi quando eu estava ajudando Gabriel a organizar os livros escolares que encontrei algo que me fez parar completamente. Um álbum de fotos. E nele, para minha surpresa total, havia fotos minhas. "O que é isso?" perguntei, mostrando uma foto minha que havia sido recortada de alguma revista de negócios. "É você", disse Gabriel naturalmente. "A mamãe guarda fotos suas para quando perguntamos como você é." Meu coração parou. Marina guardava fotos minhas. Depois de tudo que eu havia feito, ela ainda... Como isso era possível? "A mamãe disse que todo menino precisa saber como é o rosto do papai", continuou Miguel. "Ela disse que mesmo quando o papai não pode estar perto, ele continua sendo papai." Lágrimas escorreram pelo meu rosto sem que eu conseguisse controlar. Marina havia passado 5 anos protegendo minha imagem diante dos meninos. 5 anos mantendo a ideia de pai viva no coração deles, mesmo eu não merecendo. Ela havia construído uma ponte entre mim e eles que eu nem sabia que existia. "Por que você está chorando?" perguntou Rafael, se aproximando de mim. "Às vezes os adultos choram quando ficam muito felizes", expliquei, limpando o rosto. "A mamãe também chora às vezes quando fica feliz", disse Gabriel. "Ela chorou no dia da nossa formatura do jardim, e quando ganhamos a medalha de natação, e quando Rafael fez o primeiro gol." Eles me contaram sobre a vida deles com uma naturalidade impressionante. As dificuldades financeiras que enfrentavam, sem entender que eram dificuldades. A forma como Marina transformava qualquer situação em brincadeira ou aventura. Como ela estudava à noite depois que eles dormiam. Como trabalhava extra nos fins de semana para conseguir pagar o curso de violão deles. "A mamãe é a pessoa mais forte do mundo", disse Rafael com convicção absoluta. E ele estava certo. Marina era realmente a pessoa mais forte do mundo. Havia transformado abandono em amor, dificuldade em oportunidade, solidão em família. Quando anoiteceu, levei os meninos para visitar Marina no hospital. Eles correram para a cama dela, contando sobre o dia, sobre como eu havia ido buscá-los, sobre como havíamos passado a tarde juntos. Marina me olhou por cima das cabeças dos filhos com uma expressão que eu não consegui decifrar. Surpresa, gratidão, desconfiança, talvez tudo ao mesmo tempo. "Mamãe, o papai nos ajudou com a lição de casa", disse Gabriel animado. "E ele sabe fazer sanduíche", acrescentou Miguel. "E ele chorou quando viu nossas fotos", completou Rafael. Marina continuou me olhando, mas desta vez havia algo diferente em seus olhos, como se ela estivesse vendo algo em mim que não esperava ver. Quando voltamos para o apartamento e coloquei os meninos para dormir, eu entendi algo fundamental. Eu havia perdido 5 anos da vida dos meus filhos. 5 anos de primeiras palavras, primeiros passos, primeiras conquistas. Mas Marina havia guardado um lugar para mim no coração deles. Agora a pergunta era: eu seria capaz de honrar esse lugar que eu não merecia? Seria capaz de me tornar o pai que eles imaginavam que eu era?
Naquela noite, dormindo no sofá da sala pequena, ouvindo a respiração tranquila dos meus 3 filhos no quarto ao lado, eu soube que minha vida havia mudado para sempre. Mas ainda restava o maior desafio: convencer Marina de que eu havia mudado, de que o homem que havia gritado "apague os 3 de uma vez" não existia mais. E, sinceramente, eu mesmo não tinha certeza se conseguiria provar isso. 3 semanas. Foram 3 semanas cuidando dos meninos enquanto Marina se recuperava no hospital e depois em casa. 3 semanas que mudaram completamente quem eu era como homem. Você já experimentou a sensação de descobrir uma parte de si mesmo que nem sabia que existia? Foi isso que aconteceu comigo durante aqueles dias únicos na minha vida. Marina teve complicações pós-acidente. O que deveria ser apenas uma noite de observação virou uma internação mais longa por causa de uma infecção que se desenvolveu. E, de repente, eu me vi sendo pai integral de 3 meninos de 5 anos. Não apenas o pai de fim de semana ou de algumas horas. Pai de verdade, 24 horas por dia. A primeira manhã foi um caos total. Gabriel acordou às 6 em ponto e me encontrou dormindo no sofá, totalmente perdido. Ele me olhou com aquela seriedade de criança que às vezes sabe mais que os adultos. "Papai, você sabe fazer café da manhã?" perguntou, com a inocência de quem não imagina que essa pergunta poderia ser complicada. Eu, que comandava uma empresa multinacional, que fechava contratos de milhões, que tinha assistentes para resolver qualquer problema, estava completamente perdido diante da tarefa de alimentar 3 crianças. Abri a geladeira e vi os ingredientes que Marina sempre mantinha organizados: ovos, pão integral, frutas, leite. Parecia simples, mas para mim era território desconhecido. "A mamãe sempre faz ovos mexidos com queijo", disse Miguel, que havia aparecido na cozinha junto com Rafael. "E corta as frutas em pedacinhos pequenos." Durante 40 minutos, lutei para fazer um café da manhã decente. Queimei os primeiros ovos, cortei as frutas de forma desigual, derramei leite na mesa. Mas sabe o que mais me impressionou? Os meninos me ajudaram sem reclamar. Gabriel pegou pratos e copos. Miguel limpou o leite derramado. Rafael organizou as frutas no prato da forma que achava mais bonita. "Está gostoso, papai", disse Rafael, mesmo os ovos estando claramente ressecados. Quase igual ao da mamãe. Aquela mentira piedosa de uma criança de 5 anos me emocionou mais do que qualquer elogio profissional que eu já tinha recebido. Eles estavam me dando uma chance. Estavam me deixando tentar ser pai, mesmo eu sendo completamente inexperiente. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de descobertas. Aprendi que Gabriel é meticuloso com tudo. Alinha os lápis na mesa, dobra a roupa de forma específica, sempre verifica 2 vezes se a mochila está completa. Miguel é um sonhador. Inventa histórias durante o banho, conversa com bonecos imaginários, faz perguntas filosóficas que me deixam sem resposta. Rafael é pura energia. Não para quieto um segundo. Transforma qualquer objeto em bola de futebol, ri alto de qualquer coisa. Mas descobri também que, apesar das personalidades diferentes, eles funcionam como uma unidade perfeita. Quando um se machuca, os outros 2 correm para ajudar. Quando um não entende a lição de casa, os outros explicam com uma paciência que me impressiona. Quando um está triste, os outros inventam brincadeiras para alegrá-lo. Marina havia criado não apenas 3 filhos, mas uma pequena família que se protegia e se cuidava mutuamente. E o mais incrível, eles me incluíram nesse grupo sem hesitação. "Papai, você sabe a música que a mamãe canta na hora de dormir?" perguntou Miguel numa das primeiras noites. Eu não sabia. Não sabia de nada sobre a rotina deles, sobre seus hábitos, seus medos, suas alegrias. Mas eles me ensinaram. Com uma paciência infinita que só crianças possuem, eles me ensinaram a ser pai deles.
A música de ninar era uma melodia simples que Marina havia inventado, com uma letra sobre 3 pequenos guerreiros que enfrentavam dragões juntos. Cada verso falava sobre coragem, união e amor incondicional. Era a história deles, contada em forma de canção. Levei dias para decorar a letra, mas quando finalmente consegui cantar a música completa, os 3 me aplaudiram como se eu tivesse apresentado uma sinfonia. "Agora você sabe ser papai", disse Gabriel com uma seriedade tocante. Durante essas 3 semanas, visitávamos Marina no hospital todos os dias. Os meninos chegavam correndo no quarto, cheios de novidades para contar. Como eu havia aprendido a fazer panquecas, como tínhamos organizado uma competição de arrumação de quarto, como eu havia ido à reunião de pais na escola e ficado orgulhoso quando a professora elogiou os 3. Marina me observava durante essas visitas com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Às vezes parecia surpresa, como se não acreditasse no que estava vendo. Outras vezes havia algo que parecia esperança, ou talvez apenas cansaço de tudo que havia passado. "Eles gostam de você", ela disse numa dessas tardes, depois que os meninos foram brincar no jardim do hospital. "E eu gosto deles", respondi. "Eu os amo, Marina, de uma forma que eu nem sabia que era possível." Ela me olhou por um longo momento antes de falar novamente. 5 anos, disse simplesmente. 5 anos eu sonhei com esse momento. 5 anos eu imaginei você conhecendo eles, se apaixonando por eles. Mas também 5 anos eu me preparei para a possibilidade de isso nunca acontecer. "Marina, você sumiu", ela me interrompeu, mas sem raiva na voz, apenas cansaço. "No momento mais difícil, quando eu mais precisei de apoio, você simplesmente sumiu, como se eu tivesse inventado tudo o que aconteceu entre nós." Cada palavra dela era verdade. Cada acusação merecida. Não havia como negar, como justificar, como minimizar. "Você tem razão", admiti. "Eu fui um covarde, fui egoísta, fui tudo de errado que um homem pode ser." "E agora?", ela perguntou. "Agora que você conheceu eles, que viu como são especiais, o que você quer?" Era a pergunta que eu estava evitando fazer a mim mesmo. O que eu queria? Queria ser pai deles, obviamente. Mas queria mais que isso. Queria a família que eu havia destruído antes mesmo de dar chance de existir. Queria a Marina de volta. Queria acordar todas as manhãs numa casa cheia de risadas e correria. Queria ser parte daquela unidade perfeita que eles haviam construído sem mim. "Eu quero ser o pai que eles merecem", disse finalmente. "Quero compensar esses 5 anos perdidos. Quero que eles tenham orgulho de mim." "E quanto a mim?", Marina perguntou, a voz quase inaudível. "O que você quer quanto a mim?" Foi quando eu soube que havia chegado o momento da verdade. O momento de admitir não apenas para ela, mas para mim mesmo, o que eu realmente sentia. "Eu quero você de volta", disse, olhando diretamente nos olhos dela. "Eu quero nossa família. Eu quero a chance de consertar tudo que eu destruí." O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina me olhou com uma mistura de emoções que eu não conseguia identificar. Surpresa, dor, talvez um pouco de raiva residual. "Você acha que é tão simples assim?", ela perguntou finalmente. "Que você pode aparecer depois de 5 anos, passar algumas semanas sendo pai carinhoso e tudo volta ao normal?" "Não", admiti. "Sei que não é simples. Sei que eu não mereço perdão. Sei que talvez seja tarde demais." "Você não faz ideia do que eu passei", ela continuou, e pela primeira vez em semanas vi lágrimas nos olhos dela. "Você não faz ideia de quantas noites eu chorei de desespero, sozinha, grávida, sem ter certeza se conseguiria sustentar 3 crianças. Quantas vezes eu pensei em desistir, em aceitar que talvez você estivesse certo e eu fosse louca de querer ter 3 filhos sozinha."
Cada palavra era uma facada no meu coração. Eu havia causado tudo aquilo. Minha covardia, meu abandono, havia colocado essa mulher extraordinária num inferno que eu nem conseguia imaginar completamente. Você não desistiu, disse, a voz embargada. Você foi mais forte que qualquer pessoa que eu conheço. Você criou 3 meninos incríveis, sozinha. Você é a definição de heroína, Marina. Não foi heroísmo, ela respondeu, limpando as lágrimas. Foi amor. Foi a certeza de que eles mereciam existir, mesmo que o pai deles não quisesse saber deles. Foi então que ela disse as palavras que mudaram tudo para sempre. Você não tentou matar um filho como você disse naquele dia. Você tentou apagar 3 vidas. 3 vidas que hoje são as melhores coisas que já aconteceram na minha existência. E eu salvei todas elas. Eu salvei Gabriel, que é igual a você em inteligência, mas que tem coração generoso. Salvei Miguel, que herdou sua intensidade, mas usa ela para criar, não para destruir. Salvei Rafael, que tem sua determinação, mas a usa para proteger quem ama. O choro tomou conta de mim completamente. Ali estava Marina, a mulher que eu havia tentado destruir, me mostrando que eu estava vivo em 3 pequenos seres que eram melhores do que eu jamais seria. Que características minhas, que eu sempre usei de forma egoísta, haviam sido transformadas por ela em virtudes nos nossos filhos. Eles são metade meus, metade seus, ela continuou, mas foram 100% criados por mim. Eu ensinei a eles que força não é para machucar, mas para proteger, que inteligência não é para humilhar, mas para ajudar, que determinação não é para pisotear outros, mas para conquistar sonhos. Marina, eu não quero suas desculpas, ela me interrompeu. Desculpas não apagam 5 anos de abandono. Não compensam as noites que eu passei acordada, com febre alta de um deles, sem ter ninguém para dividir o medo. Não pagam as contas que eu parcelei em 10 vezes para conseguir comprar material escolar. Ela tinha razão. Desculpas eram insuficientes, patéticas até. Então o que você quer de mim? Perguntei. Quero que você prove, ela disse, me olhando diretamente nos olhos. Não com palavras, mas com ações. Todos os dias, por todos os dias que restam na vida deles. Quero que você prove que aquele homem que gritou para eu apagar 3 vidas morreu. Que você é capaz de ser o pai que eles já imaginam que você é. E quanto a nós dois? Marina ficou em silêncio por muito tempo antes de responder. Não existe nós dois ainda, ela disse finalmente. Existe você tentando conquistar o direito de ser pai dos seus filhos. Se um dia você conseguir provar que é digno disso, talvez possamos conversar sobre outras possibilidades. Naquela tarde, saindo do hospital, eu entendi que havia recebido a chance mais preciosa da minha vida. Não a chance de voltar ao passado e consertar meus erros, mas a chance de construir um futuro onde eu fosse digno de Gabriel, Miguel e Rafael. E principalmente a chance de um dia merecer novamente o coração da mulher que havia salvado 3 vidas que eu tentei destruir. A pergunta era: eu seria forte o suficiente para honrar essa chance? 6 meses depois daquele dia no hospital, eu havia me tornado um homem completamente diferente. Você acredita que é possível mudar a essência de quem você é? Eu descobri que sim, mas apenas quando você tem motivos maiores que seu próprio orgulho para fazer essa mudança. E meus motivos tinham nomes: Gabriel, Miguel e Rafael. Marina havia voltado ao trabalho, mais forte que antes, mas ainda mantinha uma distância cuidadosa comigo. Ela me deixava participar da vida dos meninos, buscar na escola, ajudar com lição de casa, estar presente nos eventos importantes. Mas nossa relação pessoal permanecia numa zona indefinida entre cordialidade e desconfiança. Eu entendia completamente. 5 anos de abandono não se apagam com 6 meses de boa conduta. Mas os meninos haviam me aceito de forma tão natural.
que às vezes me fazia questionar se merecíamos mesmo o amor incondicional das crianças. Foi numa tarde de sábado, durante o jogo de futebol do Rafael, que tudo começou a mudar definitivamente. Eu estava na arquibancada, gritando de orgulho quando ele marcou um gol, quando senti alguém se sentar ao meu lado. "Você é o pai dos trigêmeos, não é?" perguntou uma mulher que eu reconheci como mãe de um dos colegas de turma deles. "Sim", respondi, sentindo um orgulho que ainda era novidade para mim. "Que sorte eles têm", ela continuou. "Marina criou 3 meninos incríveis sozinha todos esses anos. Deve ser um alívio para ela ter você de volta." De volta. As palavras ecoaram na minha mente. Para aquela mulher, para toda a comunidade da escola, eu era um pai que havia voltado. Não sabiam que, na verdade, eu estava chegando pela primeira vez. Marina havia protegido não apenas minha imagem diante dos filhos, mas diante de todos. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, decidi ter a conversa mais importante da minha vida com Marina. Encontrei ela na cozinha, organizando as mochilas escolares para a segunda-feira, ritual sagrado que ela mantinha religiosamente. "Precisamos conversar", disse, sentando na cadeira em frente a ela. Marina parou o que estava fazendo e me olhou com aquela expressão cautelosa que havia se tornado padrão entre nós. "Sobre o quê?" "Sobre nós, sobre eles, sobre o que acontece agora." Ela suspirou, como se soubesse que essa conversa era inevitável. "O que você quer saber?" "Quero saber se você acredita que eu mudei de verdade", disse, indo direto ao ponto. "Quero saber se existe uma chance, mesmo que pequena, de você me perdoar." Marina ficou em silêncio por muito tempo, olhando para as mochilas organizadas na mesa. Quando finalmente falou, sua voz era cuidadosa, medida. "Você mudou, sim", admitiu. "Os meninos adoram você. Eles falam de você constantemente. Gabriel me conta sobre as explicações de matemática que você dá. Miguel lê para você todas as noites. Rafael pratica futebol no quintal, imaginando que você está assistindo." Cada palavra dela me aquecia o coração, mas eu percebia que havia um mais chegando. "Mas eu não sei se consegue distinguir entre você ter mudado como pai e você ter mudado como homem", ela continuou. "É fácil amar crianças que já são incríveis. É fácil ser carinhoso com filhos que foram educados por outra pessoa para serem respeitosos e amorosos. A pergunta é, quem você é quando as coisas ficam difíceis?" "Testa-me", respondi sem hesitar. "Como é?" "Testa-me. Coloca-me numa situação difícil e vê como eu reajo. Me dá uma chance de provar que eu não sou mais aquele homem que gritou com você naquele dia." Marina me olhou com uma expressão que misturava surpresa e curiosidade. "Você tem certeza do que está pedindo?" "Absoluta." Foi então que ela fez algo que mudou tudo. Levantou-se da mesa, foi até um armário e tirou uma pasta que eu nunca havia visto antes. Quando abriu, meu sangue gelou. Eram contas. Pilhas e pilhas de contas, algumas quitadas, outras em atraso, muitas parceladas em valores mínimos. 5 anos de luta financeira de uma mãe sozinha tentando sustentar 3 filhos. "Você quer saber quem eu me tornei nesses 5 anos?" ela perguntou, espalhando os papéis na mesa. "Eu me tornei uma mulher que parcelou os sapatos escolares em 6 vezes, que comprou remédio infantil no cartão de crédito porque não tinha dinheiro na conta, que mentiu para os meninos sobre por que não podíamos ir ao parque de diversões, inventando que estava com dor de cabeça. Cada conta que ela me mostrava era uma facada, valores que para mim eram insignificantes, mas que para ela representavam noites sem dormir, decisões impossíveis entre necessidades básicas. "Esta aqui", disse, pegando uma conta de hospital, "é de quando o Gabriel quebrou o braço. Eu não tinha convênio médico, parcelei em 24 vezes. Ainda estou pagando. Marina, E esta", ela continuou, ignorando minha interrupção, "é de quando o Miguel precisou de óculos.
Eu economizei durante 4 meses, cortando gastos com alimentação. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto ela me mostrava sistematicamente o preço real do meu abandono. Não apenas emocional, mas financeiro, prático, cotidiano. Sabe qual foi a pior? Ela perguntou, pegando um papel amarelado. A conta de luz que foi cortada no aniversário de 2 anos deles. Eu havia gastado o dinheiro da conta comprando uma caixa de bombons baratos para comemorar. Os meninos nem entenderam porque ficamos no escuro, mas eu chorei a noite inteira. Por que você está me mostrando isso? Perguntei, a voz embargada. Porque você pediu para eu testar você, ela respondeu. Então aqui está o teste. Você consegue olhar para 5 anos de consequências dos seus atos e ainda assim querer fazer parte das nossas vidas? Consegue aceitar que você é responsável por cada uma dessas dificuldades? Era a pergunta mais difícil da minha vida. Aceitar a responsabilidade total pelas dificuldades que Marina e os meninos enfrentaram significava carregar uma culpa que talvez nunca desaparecesse completamente. Sim, respondi, surpreendendo até a mim mesmo com a firmeza da resposta. Aceito totalmente. Marina me olhou por um longo momento, como se estivesse tentando detectar falsidade na minha resposta. E o que você pretende fazer com essa aceitação? Tudo, disse imediatamente. Vou pagar cada centavo dessas contas. Vou garantir que vocês nunca mais passem por dificuldades financeiras. Para, ela me interrompeu. Para com isso. Como assim? Você ainda não entendeu, ela disse, juntando os papéis novamente. Eu não quero seu dinheiro. Nunca quis. Se quisesse, teria entrado na justiça há anos atrás, pedindo pensão alimentícia. Então, o que você quer? Marina se levantou e caminhou até a janela da cozinha, olhando para o pequeno quintal onde havíamos montado uma mini trave de futebol para o Rafael. Eu quero saber se você é capaz de construir uma família, disse finalmente. Não comprar uma família, construir, com presença, com dedicação, com sacrifícios diários que não aparecem no extrato bancário. Como assim? Ela se virou para mim e pela primeira vez em meses vi algo diferente nos olhos dela. Não exatamente confiança, mas talvez esperança. Os meninos querem fazer uma viagem de família, disse, para a praia. Eles viram os colegas da escola falando sobre férias e perguntaram se nós poderíamos ir também. Óbvio que podemos, respondi imediatamente. Eu pago tudo. Hotel, restaurantes, o que eles quiserem. Não, ela balançou a cabeça. Você não entendeu? Eu posso pagar a viagem. Guardei dinheiro durante meses para isso. A questão não é financeira. Então qual é a questão? A questão é que eles querem ir como uma família, os 4, e me perguntaram se você poderia ir também. Meu coração parou. Uma viagem em família, algo que eu sempre sonhei, mas nunca tive coragem de sugerir. E você? O que você respondeu? Disse que dependia de você provar que é capaz de ser parte de uma família de verdade. Ela respondeu. Não o pai visitante de fim de semana. Não o provedor que aparece para resolver problemas financeiros. Mas parte de uma família que divide tudo. Alegrias, responsabilidades, decisões, momentos difíceis. Eu quero isso mais do que qualquer coisa na minha vida. Respondi sem hesitação. Então você aceita as condições? Que condições? Marina voltou para a mesa e me olhou diretamente nos olhos. Viagem simples, pousada familiar, não hotel 5 estrelas. Orçamento definido previamente e respeitado. Sem tentar impressionar os meninos com presentes caros ou experiências que fogem da nossa realidade. E principalmente, ela fez uma pausa. Você divide comigo todas as responsabilidades. Acordar cedo com eles, controlar birras, negociar horários de dormir, tomar decisões sobre o que podem ou não fazer.
Cada condição era um teste direto ao homem que eu havia me tornado. Ser pai não apenas nos momentos bons, mas em todos os momentos. Aceito todas as condições, disse firmemente. E tem mais uma, ela acrescentou, a voz ficando mais suave. Qual? Se em qualquer momento dessa viagem você voltar a ser o homem frio e controlador que eu conheci há 6 anos, se você elevar a voz para mim ou para eles, se você demonstrar qualquer desprezo pela forma simples como vivemos, essa é a última chance que você recebe, para sempre. O peso da declaração caiu sobre mim como uma tonelada de tijolos. Era tudo ou nada. A última oportunidade de provar que eu merecia fazer parte da família mais preciosa do mundo. Entendido, respondi. E Marina? Sim? Obrigado por não ter desistido de mim completamente, disse, a voz embargada de emoção. Obrigado por ter criado 3 meninos que ainda acreditam que eu posso ser um pai decente. Obrigado por me dar essa chance que eu sei que não mereço. Por um momento, apenas um momento fugaz, vi nos olhos de Marina algo que não via há anos. Carinho. Não amor, ainda não, mas carinho. E por enquanto era mais do que suficiente. Os meninos querem sair sexta que vem, ela disse voltando ao tom prático. 5 dias na praia. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Naquela noite, deitado no sofá da sala pequena, porque eu ainda dormia ali, respeitando o espaço de Marina, eu soube que os próximos 5 dias iriam definir o resto da minha existência. Eu seria capaz de ser o homem que Gabriel, Miguel e Rafael acreditavam que eu era? Seria capaz de conquistar de volta o coração da mulher que eu havia perdido por pura estupidez? Por mais assustador que fosse, eu estava pronto para descobrir. A viagem para a praia foi o momento mais transformador da minha vida. 5 dias que me ensinaram mais sobre ser homem, ser pai e ser humano do que todos os meus 37 anos anteriores. Você já teve uma experiência que dividiu sua vida entre antes e depois? Para mim foram aqueles 5 dias numa pousada simples em Guarujá. Acordamos às 5 da manhã numa sexta-feira. Os meninos estavam tão animados que mal conseguiram dormir na noite anterior. Gabriel havia feito uma lista de tudo que queria fazer na praia. Miguel trouxe 3 livros para caso chovesse e não pudéssemos ir à praia. Rafael empacotou sua bola de futebol e 2 reservas, porque na praia a gente nunca sabe. Marina estava nervosa. Eu percebia pelos pequenos gestos. Conferia a bolsa pela 10ª vez, repassava mentalmente se havia esquecido alguma coisa, olhava para mim como se ainda não acreditasse completamente que eu estava ali, fazendo parte daquele momento. A viagem de carro durou 3 horas. Durante o trajeto, eu descobri como é realmente conviver com uma família. Miguel ficou enjoado no meio do caminho, e eu aprendi que ser pai significa parar na estrada, limpar vômito do banco traseiro e ainda manter o bom humor para que a criança não se sinta culpada. Gabriel quis parar em todos os postos de gasolina para usar o banheiro e eu aprendi que paciência não é uma virtude, é uma necessidade básica da paternidade. Rafael cantou as mesmas 3 músicas durante 2 horas seguidas e eu aprendi que às vezes amar significa ouvir "Atirei o pau no gato" pela 100ª vez e ainda sorrir. Mas o que mais me marcou foi observar Marina durante a viagem. A forma como ela antecipava as necessidades dos meninos antes mesmo deles verbalizarem. Como carregava na bolsa remédios para enjoo, lenços umedecidos, lanchinhos, jogos portáteis. Como transformava qualquer imprevisto em brincadeira. Quando Miguel vomitou, ela não demonstrou nenhum sinal de irritação, apenas cuidado e carinho. É assim todos os dias? Perguntei baixinho para ela, enquanto os meninos finalmente haviam adormecido no banco traseiro. Como assim?
Você antecipar tudo, cuidar de tudo, resolver tudo. É assim que você vive há 5 anos. Ela me olhou com uma expressão que misturava cansaço e aceitação. Quando você é mãe solo, você aprende que não tem ninguém para dividir a carga. Então você se adapta. Vira uma pessoa que pensa em 6 cenários possíveis antes de sair de casa. Naquele momento, entendi a dimensão real do que Marina havia carregado sozinha. Não era apenas a responsabilidade financeira ou emocional. Era a responsabilidade mental constante de pensar por 4 pessoas, planejar por 4 pessoas, se preocupar por 4 pessoas. Agora você tem alguém para dividir, disse, colocando minha mão sobre a dela no câmbio. Ela não retirou a mão, mas também não retribuiu o gesto. Ainda estava testando se eu era confiável. A pousada era exatamente o que Marina havia prometido. Simples, limpa, familiar. 2 quartos pequenos com vista para o mar. Os meninos ficaram no nosso quarto. Eles insistiram em ficar todos juntos, e Marina ficou no quarto ao lado. "Papai, olha o mar!" gritou Rafael correndo para a janela. "É infinito!" Passei a tarde inteira observando meus filhos descobrirem a praia. Gabriel, meticuloso como sempre, construiu castelos de areia com engenharia perfeita. Miguel coletou conchas e inventou histórias sobre cada uma. Rafael transformou a praia inteira em campo de futebol e tentou ensinar gaivotas a jogar. Mas foi durante o pôr do sol do primeiro dia que aconteceu algo que mudou tudo. Estávamos todos sentados na areia, assistindo ao sol desaparecer no horizonte, quando Miguel fez uma pergunta que me pegou completamente desprevenido. "Papai, por que você demorou tanto para vir nos conhecer?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina me olhou, claramente querendo ver como eu lidaria com a pergunta mais difícil que uma criança poderia fazer. "É complicado de explicar", comecei, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Nós somos inteligentes", disse Gabriel. "Podemos entender coisas complicadas." Era verdade. Eles eram crianças brilhantes, criadas por uma mãe que sempre os tratou com honestidade e respeito. Eles mereciam uma resposta verdadeira. "Quando vocês ainda estavam na barriga da mamãe, eu fiquei com muito medo", admiti. "Medo de não ser um bom pai, medo de não saber como cuidar de vocês. E em vez de enfrentar esse medo, eu fugi." "Como os monstros debaixo da cama?" perguntou Rafael. "Exatamente como os monstros debaixo da cama. Eu achei que se eu fingisse que não existiam, eles iriam embora sozinhos." "Mas monstros não vão embora sozinhos", disse Miguel. "A mamãe sempre diz que a gente tem que enfrentar os medos para eles pararem de assustar." "A mamãe está certa", respondi, olhando para Marina. "E eu levei muito tempo para aprender essa lição." "Você ainda tem medo de ser nosso pai?" perguntou Gabriel. A pergunta me atingiu como um raio. Será que eu ainda tinha medo? "Tenho", admiti. "Todo dia eu tenho medo de decepcionar vocês, de não ser o pai que vocês merecem. Mas agora eu sei que ter medo é normal. O importante é não deixar o medo me impedir de tentar ser melhor." Os 3 me olharam com aquela seriedade infantil que às vezes é mais sábia que qualquer filosofia adulta. "A gente te ensina", disse Rafael, pegando minha mão. "A gente te ensina a ser nosso pai e você nos ensina a ser seus filhos." Chorei ali mesmo, na areia, na frente de todos. Não consegui evitar. A simplicidade e a generosidade daquelas crianças me destruíram e me reconstruíram ao mesmo tempo. Marina também estava chorando. Pela primeira vez, vi ela baixar completamente a guarda. E quando nossos olhares se encontraram, tinha algo diferente lá. Algo que não via há anos. Os dias seguintes foram mágicos. Aprendi a fazer castelos de areia com a engenharia de Gabriel. Ouvi as histórias fantásticas de Miguel sobre sereias e piratas. Joguei futebol na praia com Rafael até ficar completamente exausto.
mas principalmente aprendi a trabalhar em equipe com Marina. Quando Gabriel teve uma crise de birra porque não queria sair da praia na hora do almoço, Marina e eu conseguimos lidar juntos. Ela com a paciência, eu com a firmeza. Quando Miguel perdeu seu óculos na areia e começou a chorar desesperado, procuramos juntos até encontrar, transformando a busca em brincadeira. Quando Rafael se machucou correndo na areia, Marina cuidou do ferimento, enquanto eu o distraía com piadas. Éramos uma equipe. Finalmente, éramos uma família funcionando como deveria funcionar. Na última noite, depois que os meninos dormiram, Marina e eu ficamos conversando na varanda do quarto, ouvindo o som das ondas. "Você passou no teste", ela disse simplesmente. "Qual teste?" "Todos eles", ela respondeu sorrindo. "Você dividiu todas as responsabilidades. Não tentou compensar sua ausência com presentes caros. Teve paciência quando eles estavam irritadiços. Não elevou a voz uma única vez. E, principalmente, você os tratou como crianças reais, com necessidades reais, não como bonequinhos que existem apenas para te fazer feliz." "E agora?", perguntei, sentindo que estávamos chegando ao momento decisivo de tudo. Marina ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o mar escuro. "Agora eu preciso te contar algo que nunca contei para ninguém", ela disse finalmente. Meu coração acelerou. O que ela poderia ter guardado em segredo por tanto tempo? "Naquele dia, no seu escritório, quando você gritou para eu apagar os 3, eu quase fiz isso", ela confessou, a voz tremendo. "Eu marquei a consulta, cheguei até a clínica, fiquei 2 horas no estacionamento, tentando juntar coragem para entrar. Senti como se o mundo tivesse parado de girar." "O que te fez mudar de ideia?" "Eles se mexeram", ela disse, colocando a mão na barriga instintivamente. "Bem na hora que eu ia sair do carro para entrar na clínica, os 3 se mexeram ao mesmo tempo, como se soubessem, como se estivessem me pedindo para não desistir deles." Lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto continuava. Naquele momento, eu entendi que eles eram 3 pessoas completas, com direito à vida, com direito a existir. E que se o pai deles não os queria, eu os queria, por todos nós. "Marina, você quase conseguiu", ela me interrompeu. "Suas palavras cruéis quase mataram nossos filhos. Se eles não tivessem se mexido naquele momento exato..." A culpa me atingiu com uma força devastadora. Eu quase havia conseguido. Minha crueldade quase havia destruído 3 vidas que hoje eram a razão da minha existência. "Por que você está me contando isso agora?", perguntei, a voz quebrada. "Porque agora eu sei que você entende o que quase perdeu", ela respondeu. "E porque eu preciso que você saiba que eu os salvei, sozinha, contra todos os obstáculos, inclusive contra você." "Você salvou muito mais que 3 vidas", disse, pegando a mão dela. "Você salvou a mim também. Você me deu a chance de me tornar o homem que eu deveria ter sido desde o início." Marina me olhou por um longo momento e então fez algo que eu não esperava. Beijou minha mão. "Eu te perdoo", disse simplesmente. 3 palavras que mudaram tudo. 3 palavras que me devolveram não apenas uma família, mas uma alma. "E eu te amo", acrescentou, me olhando diretamente nos olhos. "Eu nunca parei de te amar, mesmo quando te odiava, mesmo quando jurei que te esqueceria, mesmo quando achei que você nunca mudaria." Naquela noite, pela primeira vez em 6 anos, dormimos juntos. Não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos. Unidos, completos, finalmente, uma família de verdade. Na manhã seguinte, no café da manhã da pousada, Gabriel fez um anúncio que selou definitivamente nossa nova realidade. "Agora nós somos uma família completa", disse, olhando para todos nós. "Eu, o Miguel, o Rafael, a mamãe e o papai. Como sempre deveria ter sido." E ele estava certo, como sempre deveria ter sido. Voltamos para casa como uma família diferente da que havia saído.
Não apenas porque eu agora fazia parte dela oficialmente, mas porque todos nós havíamos aprendido algo sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como o amor pode superar até os erros mais terríveis. Hoje, 2 anos depois daquela viagem, acordo todas as manhãs ao lado de Marina, na nossa casa nova. Uma casa que escolhemos juntos, que compramos juntos, que enchemos de amor juntos. Gabriel está se preparando para entrar no ensino fundamental e já demonstra um talento natural para a matemática que me deixa orgulhoso. Miguel escreveu um pequeno livro de histórias que estamos editando para dar de presente para a família. Rafael joga no time da escola e já marcou 15 gols nesta temporada. Mas o que mais me orgulha não são as conquistas individuais de cada um. É o que eles se tornaram. 3 meninos que sabem que são amados incondicionalmente, que têm confiança em si mesmos porque foram criados com amor e firmeza, que respeitam as pessoas porque aprenderam com o exemplo da mãe. E Marina se tornou não apenas a mulher que eu amo, mas minha parceira em tudo. Expandimos juntos o negócio dela, criamos juntos um fundo de bolsas de estudo para mães solteiras. Construímos juntos uma vida que tem significado real. Às vezes, quando olho para nossa família, penso no homem que eu era naquele dia em que gritei: "Apague os 3 de uma vez". Esse homem me parece um estranho agora. Alguém tão perdido, tão assustado, tão pequeno, que preferiu destruir a enfrentar a beleza assustadora da paternidade. Eu perdi 3 filhos no dia em que mandei apagá-los, mas ganhei 3 vidas no dia em que escolhi lutar por eles. E, principalmente, ganhei a chance de me tornar o homem que Gabriel, Miguel e Rafael sempre acreditaram que eu podia ser. Se você está me ouvindo e tem uma segunda chance na sua vida, não importa o quão improvável pareça, agarre ela, lute por ela, prove que você merece. Porque algumas bênçãos só vêm uma vez na vida e perder a segunda chance significa viver para sempre com o fantasma do que poderia ter sido. Eu quase perdi a família mais preciosa do mundo, mas o amor de uma mãe corajosa e o coração generoso de 3 crianças me deram a oportunidade de redenção. E hoje, finalmente, posso olhar no espelho e gostar do homem que vejo refletido. Porque hoje, finalmente, sou digno de chamar Gabriel, Miguel e Rafael de meus filhos, e Marina de minha família.